Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Mais um dia aqui para a gente poder continuar no nosso projeto da leitura bíblica. E antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer apenas dois breves comentários. O primeiro é que tem algumas visitas aqui em casa. Então, se caso você ouvir conversa ou alguma pessoa dando uma risada e tudo mais, é porque nós estamos no feriado. Ontem foi aí dia de Nossa Senhora Aparecida, na quinta-feira, e aí é feriado prolongado, né? A família costuma dar uma passada em casa. Então, se caso você ouvir algum burburinho, algumas conversas, nós vamos ter que gravar mesmo assim, porque aqui o projeto não pode parar, não é verdade? E a outra coisa que eu queria comentar é que hoje nós vamos ler do segundo Samuel, do segundo livro de Samuel, do capítulo 18 até o capítulo 20, ok? Só que esses três capítulos que a gente vai ler hoje, eles vão contar bastantes histórias. Então, óbvio que eu posso ir comentando um pouquinho, dando um pitaco ali uma vez ou outra durante a lida da história, durante a lida da narrativa, ok? Mas são histórias um pouco extensas para a gente entender, a gente ler completinho e no final eu dou um parâmetro ali daquilo que está sendo dito na palavra, ok? Mas vamos iniciar, vamos prestar bastante atenção para que a gente entenda e a gente se sinta incluído aqui para poder aprender segundo essas histórias que a Bíblia nos conta, ok? Então vamos aí abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18. Davi revistou suas tropas e nomeou comandantes e oficiais. Depois dividiu o exército em três alas. Deixou um terço sob o comando de Joabe, um terço sob o comando de Abissai, filho de Sárvia, irmão de Joabe, e um terço sob o comando de Etai de Gate. Depois, Davi disse às tropas: Eu também irei com vocês para lutar. Só para a gente poder entender aqui de que se trata essa passagem, que a gente já vem lendo os capítulos anteriores aí nos últimos dias, o filho de Davi, conhecido como Absalão, um dos filhos de Davi, Davi tem outros filhos também, mas o filho de Davi, Absalão, ele é conhecido por querer, vamos dizer, que passar a perna no pai. Davi era rei ali dos filhos de Israel, só que Absalão começa a agir de má fé, cativando ali de uma forma, vamos dizer, andando pelo caminho errado, aquele caminho que era contrário daquilo que Deus queria, só que ele começa a cativar as pessoas, os israelitas, e os israelitas começam a considerar Absalão ali como seu novo governante. Só que a gente vê que Absalão, a única coisa que ele queria era derrubar o pai do trono para tomar o lugar dele. Então a gente vê aqui que Absalão estava agindo de má fé, de forma errada. Tá bom? Só para ficar claro aí sobre essa passagem. Deixa eu só consertar o fone aqui para não ficar... Não sei se vai fazer alguma diferença. Vamos lá, vamos continuar assim. Mas os soldados disseram: Você não deve ir, porque se nós tivermos de fugir, ninguém dará importância. Se a metade de nós morrer, também ninguém dará importância. Mas você vale por 10.000 de nós. É melhor que você nos ajude daqui da cidade. Davi respondeu: Farei o que vocês acharem melhor. E o rei ficou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, Abissai e Etai: Por favor, tratem bem o jovem Absalão. Olha para você ver. Davi pediu para que os seus homens, fossem em busca do filho para ter informações daquilo que ele estava querendo planejar. Porém, Davi é muito claro nas suas palavras. Ele pede para que não maltratem o filho dele, que não matem o filho dele. Davi fala: por favor, tratem bem o jovem Absalão. Então a gente percebe aqui esse carinho, esse amor de pai, que mesmo Absalão querendo passar a perna no seu próprio pai, Davi ainda tinha uma consideração muito grande, pois era seu filho e não queria nenhum mal para ele. Todo o exército ouviu a ordem que o rei tinha dado aos chefes a respeito de Absalão. O exército de Davi saiu em campo aberto para guerrear contra Israel. A batalha teve lugar na floresta de Efraim. O exército de Israel foi derrotado pelo exército de Davi, e a derrota foi grande, pois morreram 20.000. A luta se espalhou por toda a região e, nesse dia, a floresta devorou mais vítimas do que a espada. Ora, aconteceu que Absalão se encontrou por acaso com um destacamento de Davi. Absalão estava montado num jumento que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão se prendeu nos galhos do cavalo
e ele ficou suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal foi embora. Para você ver, Davi ficou preso ali, Absalão ficou preso ali entre galhos, sua cabeça ficou extensa no ar e os pés ali balançando, enquanto o animal que ele estava em cima acabou saindo, ele ficou preso ali. Alguém viu e avisou Joabe: acabo de ver Absalão suspenso num carvalho. Joabe respondeu: você viu Absalão? Olha para você ver que o erro. Como eu comentei, Davi pediu para que tratassem bem o seu filho Absalão. Só que alguns homens de Davi não vão respeitar essa condição. Joabe respondeu: você viu Absalão? Porque não o matou ali mesmo. Agora eu daria a você 10 moedas de prata e um cinturão. O homem, porém, respondeu: mesmo que você pusesse 1000 moedas de prata na minha mão, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Estávamos presentes quando o rei mandou que você, Abissai e Etai tratassem bem o filho dele. Se eu cometesse tal infâmia, o rei ficaria sabendo e você mesmo ficaria contra mim. Então aqui as pessoas que estão ali com Joabe falam para ele que elas têm a noção de que Davi mandou proteger o filho dela. Só que Joabe está querendo matar Absalão. Então Joabe disse: não vou ficar perdendo tempo com você. Pegou três dardos e os atirou no coração de Absalão, que ainda estava entre os galhos do carvalho. Logo depois, chegaram 10 jovens escudeiros de Joabe que cercaram Absalão e o golpearam até matar. Então aquela ordem que Davi tinha pedido ali para seus homens não foram cumpridas. A gente viu aqui que Joabe, incentivado ali, não sei por um quê, por um espírito maligno, inveja, matou Absalão, assassinou. Então foi totalmente contra aquilo que o rei tinha mandado para ele. Joabe mandou tocar a trombeta para deter a tropa, e o exército parou de atacar Israel. Pegaram o corpo de Absalão e o jogaram dentro de um grande buraco no meio da floresta, e atiraram em cima um monte de pedras, e todo Israel debandou, cada qual para a sua tenda. Enquanto estava vivo, Absalão tinha erguido uma estela, que está no vale do rei, porque pensava: não tenho filho que me conserve a memória do meu nome. Por isso deu o seu nome ao monumento, que ainda hoje é conhecido por Monumento de Absalão. Aquimaas, filho de Sadoc, disse: vou correndo dar ao rei a boa notícia de que Javé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Olha para você ver aqui. Os homens queriam ir até Davi para falar que se livraram do seu inimigo, que era o filho de Davi, o próprio Absalão. Só que eles fizeram um grande mal, assassinaram o filho de Davi. Imagina aí, você mesmo tendo aquele filho rebelde, aquele filho que apronta muito, souber que uma outra pessoa veio e matou. Mesmo sendo um filho rebelde, você nunca, de forma alguma, quer o mal para o seu filho, da mesma forma que Davi. Joabe, porém, replicou: hoje você não será portador de uma boa notícia. Deixe para outro dia, porque hoje morreu o filho do rei. E Joabe ordenou a um etíope, na verdade: vá comunicar ao rei tudo o que você viu. O etíope se prostrou diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaas, filho de Sadoc, insistiu com Joabe: aconteça o que acontecer, também vou correndo atrás do etíope. Joabe respondeu: para que correr, meu filho? Você não vai ganhar nada com essa notícia. Aquimaas replicou: seja como for, eu vou correndo. Então Joabe lhe disse: pode ir. Aquimaas partiu correndo e, cortando o caminho pela planície, passou na frente do etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da cidade. A sentinela subiu no terraço, em cima da porta, na muralha. Correu à vista e notou que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. E o rei comentou: se ele vem sozinho, é porque traz boas notícias. Quando já estava se aproximando, a sentinela avistou outro homem que vinha correndo e gritou de cima da porta: vem vindo outro homem, correndo sozinho. Davi comentou: este também traz boas notícias. A sentinela acrescentou: estou reconhecendo o modo de correr do primeiro.
Ele corre como Aquimaás, o filho de Sadoc. O rei comentou: é um homem bom. Certamente ele vem com boas notícias. Aquimaás aproximou-se do rei e o saudou. Paz. Depois se prostrou com o rosto por terra diante do rei e disse: Bendito seja o seu Deus, Javé, que lhe entregou os homens que se revoltaram contra o Senhor, meu rei. O rei perguntou, olha para você ver aqui, Davi já está preocupado com o seu filho. O rei perguntou, deixa eu só destacar essa parte aqui, ó. O rei perguntou, está tudo bem com o jovem Absalão? Mesmo aqui o filho desejando mal para o pai ainda está preocupado com o filho. Aquimaás respondeu, vi uma confusão na hora em que Joabe, servo do rei, me enviou, mas não sei o que aconteceu. O rei disse, fique ali e espere. Essa passagem parece muito ali com a história, né, do filho pródigo, onde o filho mais velho fica com o pai e o filho mais novo pega ali todas as riquezas do pai, vai curtir a vida doidada e tudo mais, depois volta a se arrependido, né? Parece um pouquinho. Aquimaás obedeceu e ficou esperando. Nesse momento, chegou o etíope e disse, Senhor meu rei, receba a notícia. Javé hoje acaba de fazer justiça, livrando-o de todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei perguntou, olha para você ver, Davi mais uma vez vai perguntar se o filho dele está bem, porque ele está preocupado. Está tudo bem com o jovem Absalão? O etíope respondeu, que se acabem como ele todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que se revoltaram contra o Senhor para lhe fazer mal. Cara, eu gostaria de comentar, que a gente finalizou aqui o capítulo 18, o capítulo 19 ainda vai falar um pouquinho sobre essa história aqui, mas é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente quer ser justo, mas a gente acaba cometendo injustiças. Como, por exemplo, a gente vê uma pessoa fazendo algo errado e julga ela, xinga ela, fala mal dela. Cara, você viu a pessoa errada, ao invés de chegar para ele e ter uma conversa sadia, de corrigir as pessoas por muitas vezes, né, por querer ser justo demais, acaba denegrindo a imagem da pessoa, fala mal dela para as outras pessoas, causa ali uma fofoca, causa uma intriga, para até que as outras pessoas olhem para ela e vejam que ela é uma pessoa ruim. E a gente percebe isso aqui, que os homens ali queriam tanto cometer uma justiça ajudando Davi, mas eles esqueceram que estavam matando o filho de Davi. E isso, de forma alguma, seria uma coisa justa. Primeiro, que estava matando uma pessoa. Segundo, que estava matando o filho do próprio rei. Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que pedir muita sabedoria para o Senhor, para o nosso Deus, porque a nossa justiça, por muitas vezes fazendo por nós mesmos, a gente acaba sendo injustos. E a única justiça que pode até parecer um pouco ambígua essa frase, mas a única justiça que é verdadeiramente justa é a justiça que vem do reino de Deus. Então nós temos que pedir muita sabedoria para o Espírito Santo, muita sabedoria de Deus, sabedoria que vem do céu, para que quando a gente for ajudar um irmão que errou, a gente possa ser justo segundo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Que a gente corrija a pessoa que está do nosso lado através dos ensinamentos bíblicos e não pelas nossas vontades, para não causar aí mais intriga e mais injustiça. Então o rei estremeceu, capítulo 19, ok? Então o rei estremeceu, subiu para a sala que fica em cima da porta e começou a chorar, dizendo entre soluços, meu filho Absalão, por que não morrer em vez de você, Absalão, meu filho, meu filho? Olha aqui a tristeza do pai vendo o filho morto. Vendo não, sabendo que o filho está morto. E avisaram a Joabe, o rei está chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, a vitória desse dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados ficaram sabendo que o rei estava aflito por causa do seu filho. Nesse dia, o exército entrou na cidade às escondidas, como se fosse um exército envergonhado por ter fugido do combate. O rei estava com o rosto coberto e gritava, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Joabe entrou na casa e disse ao rei, hoje você está cobrindo de vergonha o rosto de todos os seus guerreiros, que hoje salvaram a sua vida e a vida de seus filhos e filhas.
mulheres e concubinas. Você ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam. Hoje você está mostrando que os chefes e soldados não valem nada para você. Estou percebendo que, se nós tivéssemos morrido e Absalão estivesse vivo, você acharia tudo muito bom. Vamos, saia e fale com os seus soldados, porque eu juro por Javé, se você não sair esta noite, você ficará sem ninguém. Para você, isso vai ser uma desgraça muito maior do que todas as que lhe aconteceram, desde a sua mocidade até hoje. O rei se levantou e foi sentar-se à porta, e avisaram todo o exército: o rei está sentado à porta da cidade. Então todo o exército se reuniu ao redor do rei. Olha para você ver, cara, eu até destaquei aqui uma frase que fala sobre a explicação dessa passagem, que diz o seguinte: mesmo depois de rei, Davi não deixou que o poder e a ambição se sobrepusessem a seus sentimentos. A gente viu aqui, fazendo uma breve comparação, que Saul, quando ele era rei ali dos israelitas, deixa eu tirar meu irmão aqui que está balançando a mesa. Mas a gente viu ali que quando Saul ele era rei dos israelitas, ele tinha um filho chamado Jonatas. E muitas vezes Jonatas ia contrário àqueles conselhos que o pai dava. E Saul tem uma parte aqui do livro de Samuel, não vou saber agora exatamente onde que está, mas se você acompanhar os últimos dias você vai saber dessa história aí que a gente leu. A gente vê ali que Saul queria matar Jonatas, por ele não querer concordar com aquilo que o pai queria. E com Davi a gente vê algo totalmente diferente. Davi não deixou que o poder subisse pela cabeça dele, subisse no seu ego e querer matar o próprio filho. Então a gente vê aqui que esse ensinamento é muito claro para a gente. Por quê? Muitas vezes eu ainda não sou pai, mas conheço, né, outros filhos, assim como eu, mas a gente vê que às vezes os filhos são desobedientes para com os pais. Desobedecem, andam no caminho errado, vão vão cumprindo ordens diferentes daquilo que o pai ensinou para eles, vão andando aí perdidamente no mundo. Só que Davi mostra aqui o que devemos fazer. Primeira coisa que a gente não quer para o nosso filho é o desejar o mal. Pelo contrário, a gente tem que desejar muito bem para o nosso filho, querer que ele evolua verdadeiramente na palavra do Senhor e não querer que as outras pessoas façam mal para ele. Então, assim, Davi nos mostra aqui que nós devemos ter compaixão e ser fiel com Deus, ser fiel com o nosso filho também. Porque Deus quer aquilo de melhor para os seus filhos. Então, por que nós, como seres humanos, não como os pais e mães também, por que não queremos o bem daquele filho que é desobediente? Então, Davi nos mostra aí que não devemos, em nenhum momento, jamais desejar mal para o nosso filho, mesmo que ele seja um filho desobediente. Continuando aqui na passagem. Os israelitas debandaram e cada um foi para a sua tenda. Nas tribos de Israel, todo o povo discutia e comentava: foi o rei Davi quem nos arrancou do poder de nossos inimigos e nos livrou do poder dos filisteus. No entanto, agora ele teve que fugir do país para escapar de Absalão. E Absalão, que tínhamos ungido para nos governar, morreu na guerra. Por que não fazem nada para que o rei volte? Em que eles estão querendo que Davi volte a governar todos os filhos de Israel. O rei Davi soube o que se dizia em todo Israel, e então mandou dizer aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: digam aos anciãos de Judá: por que seriam vocês os últimos a providenciar o retorno do rei para seu palácio? Vocês são meus parentes, de minha carne e meu sangue. Por que seriam os últimos a providenciar o retorno do rei? Digam também a Amasa: você não é de minha carne e meu sangue? Que Deus me castigue se você não for o comandante permanente do meu exército em lugar de Joabe. Assim, Davi conquistou o coração dos homens de Judá como se fossem um só homem. Então eles mandaram dizer ao rei: volte juntamente com seus ministros. Então a gente vai vendo aqui que aos poucos Davi vai conseguindo voltar ali para poder governar todo Israel. Mas alguns povos estão favorecendo Davi
e outros não. Você vai ver. O rei voltou e chegou ao rio Jordão, enquanto os de Judá foram a Gilgal para se encontrar com o rei e ajudá-lo na travessia do Jordão. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, se apressou em descer com os homens de Judá ao encontro do rei Davi. Iam com ele 1000 homens de Benjamim. Siba, o servo da família de Saul, seus 15 filhos e 20 servos entraram no Jordão antes do rei. Prepararam tudo para que a família do rei passasse e para agradar o rei. Quando o rei estava atravessando o Jordão, Semei, filho de Gera, se atirou aos pés dele e disse: Que o meu senhor não me considere culpado e não me lembre do mal que seu servo cometeu no dia em que o Senhor, meu rei, deixou Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o seu servo reconhece que pecou, e hoje é o primeiro da casa de José a descer ao encontro do Senhor, meu rei. Absai, filho de Sárvia, contestou: Há por acaso alguma desculpa para que Semei não seja morto? Ele amaldiçoou o ungido de Javé. Mas Davi interveio: Não se intrometam na minha vida, filhos de Sárvia. Não me tentem. Hoje em Israel, alguém poderia ser condenado à morte? Justamente hoje que vocês me reconheceram como rei de Israel. E o rei jurou a Semei: Você não vai morrer. Meribaal, o filho de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não tinha lavado os pés e as mãos, nem aparado o bigode, nem lavado sua roupa, desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que retornou vitorioso. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei perguntou: Meribaal, por que você não foi comigo? Meribaal respondeu: Meu servo me enganou, senhor meu rei, porque eu pensei: vou selar minha mula, montar e partir com o rei, porque sou aleijado. Mas o meu servo me caluniou diante do Senhor meu rei. O Senhor meu rei, porém, é como um anjo de Deus. Faça o que achar melhor. Da família de meu pai merecia do Senhor, meu rei, apenas a morte, mas o Senhor me recebeu entre os que comem à sua mesa. Que direito tenho de reclamar diante do rei? Então o rei disse: Por que você está falando sem parar? Minha decisão é que você e Siba repartam as terras. Meribaal respondeu: Ele pode ficar com tudo, pois o Senhor, meu rei, voltou em paz para casa. Então a gente vai vendo aqui que Davi está tentando ali conquistar todos os filhos de Israel novamente, mas sempre tem um intrigo ou outro. Berzelai, o Galaadita, tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão, a fim de se despedir-se dele. Berzelai era muito velho, tinha 80 anos. Quando o rei passou por Manaim, ele havia provido a manutenção do rei, porque era muito rico. O rei disse a Berzelai: Continue comigo e eu lhe darei tudo o que você precisar em Jerusalém. Mas Berzelai respondeu: Quantos anos ainda me restam para que subir com o rei a Jerusalém? Estou com 80 anos. Será que ainda sei distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que seu servo ainda sente gosto no que come e no que bebe? Poderia ainda ouvir os cantores e cantoras? Então, para que seu servo iria ser agora de peso para o seu senhor, meu rei? Vou atravessar para acompanhar o rei um pouco mais além, mas não é preciso que o rei me recompense por isso. Deixe-me voltar e morrer na minha cidade, para ser enterrado no túmulo de meus pais. Aqui está meu filho Caamã. Ele ficará com o Senhor, meu rei. Trate-o como achar melhor. Então o rei disse: Que Canaã venha comigo, e eu farei por ele o que você quiser, e farei por você tudo o que me pedir. Todo o povo atravessou o Jordão, e o rei atravessou também. Beijou Berzelai e o abençoou, e Berzelai voltou para a sua casa. O rei continuou em direção a Gilgal, e Canaã foi com ele. Todo o povo de Judá e a metade de Israel acompanhavam o rei. Os israelitas foram ao rei e lhe disseram: Por que nossos irmãos de Judá tomaram posse de você e fizeram com que o rei, sua família,
e todos os homens de Davi atravessassem o Jordão? Então todos os homens de Judá responderam aos de Israel: é porque o rei é mais parente nosso. Por que vocês estão chateados? Por acaso comemos às custas do rei ou tiramos algum proveito dele? Os homens de Israel responderam aos de Judá: temos 10 vezes mais direitos sobre o rei e mesmo para Davi. Somos mais importantes que vocês. Por que vocês fazem pouco caso de nós? Não fomos os primeiros a fazer o rei voltar? Contudo, os homens de Judá foram mais duros. Então a gente aqui vai vendo que alguns povos ali são mais fáceis, alguns outros têm um coração mais duro, e assim a gente vai entendendo aqui como que é a volta ali de Davi para a governança de todo Israel. Capítulo 20. Havia aí um vagabundo chamado Seba, benjaminita, filho de Broque. Ele tocou a trombeta e disse: nós não temos parte com Davi, não temos herança com o filho de Jessé, cada um para as suas tendas, Israel. Todos os israelitas abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bocre. Mas os homens de Judá, desde o Jordão até Jerusalém, permaneceram fiéis ao rei. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. Aí chegando, pegou as 10 concubinas que tinha deixado para tomar conta do palácio e as confinou em seu harém. Ele as mantinha, mas nunca mais teve relações com elas. Ficaram segregadas como viúvas de uma pessoa viva, até o dia em que morreram. O rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e apresente-se aqui dentro de 3 dias. Amasa partiu para convocar os homens de Judá, mas demorou mais tempo do que fora estabelecido. Então Davi disse a Abissai: Seba, filho de Broque, é agora mais perigoso para nós do que Absalão? Pegue os guerreiros do seu senhor e persiga-o, para que não alcance as cidades fortificadas e escape de nós. Depois de Abissai, partiram também Joabe, os Cereteus, os Feleteus e todos os homens valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Broque. Quando estavam perto da grande pedra, que se encontra em Gabaon, Amasa apareceu. Joabe levava sobre o uniforme um cinto com a espada embainhada. A espada saiu da bainha e caiu. Joabe cumprimentou Amasa. A paz esteja com você, meu irmão. E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu que Joabe estava com a espada na mão. E para você ver mais uma vez, Joabe vai cometer aqui um assassinato. Ele cravou a espada na barriga de Amasa, de modo que suas entranhas se derramaram pelo chão. Amasa morreu, nem foi preciso dar um segundo golpe. Joabe e seu irmão Abissai partiram em seguida, perseguindo Seba, filho de Bocre. Um dos rapazes de Joabe parou perto de Amasa e disse: quem é amigo de Joabe está do lado de Davi. Siga a Joabe. Amasa estava caído no meio do caminho, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam aí, o rapaz tirou Amasa do caminho, o colocou no campo, o cobriu o corpo dele com manto, porque observou que todos os que passavam perto dele paravam. Quando o cadáver de Amasa foi tirado do caminho, todos passavam sem parar, seguindo Joabe, que perseguia Seba, filho de Bocre. Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bet-Maaca, e todo o clã de Bocre o acompanhou. Os outros foram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levaram junto à cidade um aterro que chegava até a muralha. E todo o exército que estava com Joabe procurava derrubar a muralha, escavando-a. Uma mulher esperta gritou da cidade: escutem, escutem. Digam a Joabe que se aproxime, que eu quero falar com ele. Quando Joabe se aproximou, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: sou. Então ela disse: ouça a palavra de sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. A mulher então disse: antigamente costumavam dizer:
Pergunte lá em Abel e o assunto fica resolvido. Eu sou aquilo que há de mais pacífico e seguro em Israel. Você quer destruir uma grande cidade de Israel porque você quer acabar com a herança de Javé? Joabe respondeu, de jeito nenhum, longe de mim destruir ou arruinar. Não se trata disso. É que um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Brocre, se revoltou contra o rei Davi. Entreguem esse homem e eu deixarei a cidade. Com sua habilidade, a mulher falou com o povo e o degolaram Seba, filho de Brocre, e jogaram a cabeça dele para Joabe. Então Joabe soou a trombeta e, deixando o cerco, cada um foi para a sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Eu destaquei a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem, que diz o seguinte: a volta de Davi não é fácil, que foi o que a gente comentou. Davi está voltando, depois ali de ter que fugir do seu próprio filho que queria matá-lo. Davi volta, depois do filho morto já, ele volta para poder reinar sobre todo Israel, só que é uma volta que não é nada fácil. Durante a sua ausência, os grupos tomaram partido, ora a favor, ora contra ele. Então os grupos muitas vezes ali iam contra aquilo que Davi queria, contra aquilo que o enviado de Deus queria, e por muitas vezes eles iam a favor. Então estava ali vamos dizer que numa guerra entre esses povos de forma bem diferente uma da outra. A intenção do rei é refazer pacificamente a unidade, ou seja, ele quer trazer a paz de novo para todos os filhos de Israel, para que eles de fato voltem a servir somente a Deus. Mas a antiga rivalidade entre as tribos do norte e a tribo de Judá se reacende e exige que Davi tome atitudes de força para evitar a divisão. Então aqui Davi vai ter que ser forte, corajoso, para que consiga ali apaziguar todos os povos de Israel. Joabe era o comandante, continuando aqui na passagem, versículo 23. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Banaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e os Feleteus. Adoniram era o encarregado dos trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era o porta-voz. Siva era o secretário. Sadoc e Abiatar eram os sacerdotes. Além desses, Ira, o Jairita, também era sacerdote de Davi. Então aqui a gente vai acompanhando toda essa saga aí da volta de Davi para governar o Israel, só que a gente vai vendo ali que ele está enfrentando muitos desafios. E como será daqui para frente? Cenas dos próximos capítulos. Então a gente continua com essa leitura para ver como foi o fechamento dessa história nos outros dias. Então aí, se você quiser acompanhar essa história ferrenha, primeira coisa que eu te dou de dica aqui é ler a Bíblia, cara. A Bíblia tem muitas coisas para nos ensinar. Hoje aqui falou muito sobre o ensinamento de como tratar um filho desobediente, de como não desejar mal, mesmo com tanta coisa ruim que o filho apronta. Então a Bíblia tem muitas coisas maravilhosas para nos informar e para nos trazer de conhecimento e a sabedoria divina. E essa sabedoria para servir verdadeiramente com amor, com muita fé, os caminhos de Deus, tá? Então vamos ler a Bíblia mais vezes. Amanhã nós estamos aqui de volta. Deus abençoe muito você. Um beijo e um abraço no seu coração. Até mais.